no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 17 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. JR Vargas, eu sou o Galo Jacó, cara, me leva no debate, JR, por favorzinho, no debate, JR, por favor, arrebentar. Ô, Marcela, vamos resolver esse assunto aí, Marcela. Quero ver o Galo Jacó aqui no nosso Debate 93. Bom dia, JR. Bom Nossos dia. ouvintes Galo Jacó, então se preparem. Você vai vir ao Debate 93. Vamos combinar aí. Mas a agenda do Galo Jacó é cheia, tá? Não é fácil, não. E eu quero saber se na sua agenda, JR, você tá guardando tempinho pra treinar, porque 15 de novembro é a nossa corrida, vamos lembrar, seria 7 de setembro. Os organizadores da corrida Você Cristão mudaram a data, vai ser dia 15 de novembro. Então, começa a treinar, inscreve seu pastor, inscreve seu grupo na igreja. 15 de novembro, vamos todo mundo correr. Benção, por isso, ó, Marcela Bastos, eu quero ouvir agora a participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319. Você escreve pra gente a sua opinião nos temas de hoje e manda por áudio aí, falando uma coisa boa aqui sobre o Debate 93, contando a sua história aqui com a gente. Maravilha, vamos chamar quem aqui? Chama o Cosme. Cosme, fala pra gente. Fala, Cosme. Deus abençoe você e a todos Amém, dessa rádio maravilhosa. Amém, Tem querido. sido bênção nas nossas vidas. Quem fala aqui é Cosme, eu sou da Igreja Ministério em Tempo de Graça de Sepetiba. Maravilha. Vocês têm sido bastante bênção em nossas vidas. A rádio tem sido um refrigério na nossa vida. Como tem sido útil essa forma de vocês transmitirem para nós a palavra de Deus. Estou muito satisfeito em escutar vocês aí por todos os dias, dirigindo, no trabalho, em casa, final de semana. Estou sempre escutando vocês aí. Glória a Deus, Cosme. Ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. É, minha gente, olha aí, minha gente, quero ver a participação de cada um dos nossos amados ouvintes com a gente hoje no programa, que Provérbios 13, versículo 12, diz que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ouvinte conta, estou mais que entristecida, eu estou frustrada. Como não ficar desesperada e frustrada quando Deus está, olha, é o que ela diz, hein? Ela está dizendo que Deus está em silêncio. Vou perguntar aqui aos nossos queridos debatedores, Deus fica em silêncio? Isso pode acontecer mesmo? Como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até mesmo espirituais? Quando se tem filhos, corre-se o risco de torná-los frustrados, porque sou uma frustrada, quer dizer, uma pessoa frustrada vai educar os filhos do mesmo caminho da frustração? Ô, minha gente, pelo amor de Deus, temos aqui outros assuntos que nós vamos tentar discutir hoje no nosso debate 93 também, mas vamos começar ouvindo as opiniões aqui. Pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados, bom dia, a nossa menina da mesa de hoje. Quero ouvir a sua opinião, pastora. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. Não tem como, é inevitável, a gente reconhece, a Bíblia dá base para isso, de que quando um sonho não se torna realidade, de uma certa forma entristece o coração. E quando o desejo é cumprido, quem é que não se alegra? Tal qual a árvore da vida, que representa a plenitude da árvore. Mas em se tratando dessa árvore, o JR, é impressionante como a árvore se parece conosco. Há fases que a gente passa e sabê-las administrar é o segredo para o sucesso. Muito bem, quero ouvir a opinião também do pastor Edson de Assis, da Assembleia de Deus em Maria Paula, Niterói. Bom dia, pastor, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o assunto? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. JR, a frustração, ela é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofrido, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impede chegar onde se deseja. Isso quer dizer o quê?
que todos nós na vida passamos por frustrações desde o nosso nascimento, tá? Nós vivemos as frustrações. Nem todos os desejos nossos são realizados, tá? Isso pode ser por conta da gente mesmo ou por conta do outro. O que temos que fazer? Nós temos que saber viver as frustrações para não ficarmos paralisados diante delas, né? Se hoje eu não alcancei algo, eu tenho que aprender que eu sou limitado e eu tenho que partir para outra situação, tá? É o próprio Cristo, ele dá um ensinamento, usando um costume judeu, dizendo o seguinte: olha só, aos seus discípulos, se vocês forem em uma cidade, vocês pregarem o evangelho lá, vocês curarem, vocês libertarem, e mesmo assim o povo não quiser nada, sacode, né, a poeira do seu pé e vai para outra. Ou seja, não fique frustrado porque você foi rejeitado ali. Não fique parado ali. A vida continua e outros objetivos poderão ser alcançados. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, reverendo? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes. J.R., eu gostaria de mandar um abraço especial para o PC, né, o Paulo César, nosso amigo, né, que ele pediu que mandasse um abraço para ele. Eu diria que ele é gente fina, mas na realidade é uma pessoa muito especial, uma pessoa amiga, uma pessoa que serve ao Senhor e que eu queria mandar um abraço inicial nesse momento. A questão da frustração é evidente. Existe uma frase muito interessante que ela fala que o intervalo entre o sonho e a realidade é exatamente o sofrimento, né? Então, o sofrimento é exatamente quando nós olhamos para a realidade e vemos a questão daquilo que é o nosso sonho, né? E o texto bíblico de Provérbio que nós vemos aqui, a ideia do texto, né, como nós vemos que Provérbios são vários conselhos que ali são dados, são colocados, né? A ideia é exatamente nos aconselhar com relação à esperança da vida em si, né? E quando eu olho a questão da ouvinte aqui, o que ela coloca, da questão dela ser uma pessoa desesperada, né, de faltar esperança, ser uma pessoa frustrada, né, essa questão, quando eu percebo ela, talvez eu veja grande parte das pessoas do mundo de hoje que nós vivemos. Nós vivemos um mundo onde o mundo estabelece para nós alguns sonhos que talvez sejam sonhos que nós não vamos conseguir realizar durante toda a nossa vida. E esses sonhos são colocados na mídia em si, e diante da não realização desse sonho, existe uma frustração muito natural nossa, dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta. Então, eu acho que a questão é a gente buscar, e aí o texto termina com a questão da alegria, né, que é a árvore da vida, a gente buscar estabelecer metas para que a gente consiga realizar os nossos propósitos, para que a gente não seja tão frustrado assim. Pastor Paulo Azevedo, pastor da Igreja Batista Independente do Mendanha. Pastor, bom dia, bem-vindo. Qual é o posicionamento do senhor sobre esse assunto, reverendo? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e tão presente nas nossas igrejas. Hoje existe realmente uma grande frustração quando as pessoas começam a pensar: será que Deus está em silêncio? Será que é o momento dele falar? Será que é o momento que ele está realmente buscando? E quando eu estava estudando esse tema, eu me lembrei daquela passagem de Números 14, 24, quando, da ocasião que Deus mandou os 12 espias ali para espiar Canaã, e quando voltou, 10 tiveram seu espírito desanimado, disseram que não daria certo, e Deus fala assim: portanto, meu servo Caleb tem um espírito diferente, ou seja, ele tinha um outro pensamento. Se a gente não vamos nos aprofundar a isso, mas o que eu queria falar, ouvinte, queria falar para você, meu irmão, nosso posicionamento, Deus tem um momento que parece que ele está em silêncio, mas Deus tem um momento, nós servimos a um Deus atemporal. E quando nós começamos a lembrar que o nosso Deus, ele tem um posicionamento certo a cada um de nós, nós começamos a ver que no tempo certo, o que nos parece frustração vai se tornar alegria. Porque quando nós temos a promessa de Deus em nossa vida, ele nunca nos abandona. E você vai poder realmente glorificar o nome do Senhor. A frustração é normal, faz parte do ser humano. Mas, querido,
Vamos olhar com um novo espírito. Tem um Deus por trás de você fazendo todas as coisas e vai te tornar vencedor. Esse entendimento da soberania de Deus, que Deus tem um controle de todas as coisas, que a luta que a gente passa hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando de crescimento, de amadurecimento espiritual, que Ele não nos abandona, que Ele está ao nosso lado. Me parece que isso é muito sólido, né? Isso é muito bíblico, nos ajuda a entender as coisas. Ao mesmo tempo, eu fico imaginando as pessoas que estão assim, comparando a sua vida com outros, né? Dizendo, olha, aquele outro ali, ou aquela outra ali, miserável, ela não fez nada aqui, tá dando a vida dela, tá indo bem, lá, olha que maravilha que tá acontecendo com ela, e eu aqui passando por essa luta até hoje, não passei por esse, sabe, essa coisa da comparação, que é uma coisa que em geral produz frustração, né? Porque você está se comparando com alguém em condições que você acha que são iguais. Então você disse, nascemos no mesmo bairro, fomos criados da mesma forma. Isso é uma hipótese, porque na verdade ninguém foi criado da mesma forma. Pode ter até nascido no mesmo bairro. Então a comparação produz isso porque eu estou achando que eu poderia estar melhor do que eu estou, embora pode ser que eu não tenha feito o mesmo esforço que o outro. Ou não tenha acontecido coisa. E a pessoa diz assim, poxa, fulano lá teve sorte. Olha lá, ele caiu no chão, esbarrou. Olha o que aconteceu com ele. Entendeu? Eu tô aqui em pé, não aconteceu nada comigo e eu tô numa vida como essa. Não é comum a gente ouvir isso, gente, ou não? Mas é necessário também que a gente tenha em mente que a nossa vida também é resultado das nossas escolhas. Colocar tudo na conta de Deus é muito cômodo. Não, estou vivendo isso porque Deus quer. Em contrapartida, muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas coisas ou fazemos o que não deveríamos fazer e passamos por coisas que não precisaríamos. Exemplo bíblico, eu vejo uma Sarai em Gênesis 16:2, que embora tenha recebido promessa em Gênesis 12, em Gênesis 15 tenha sido reafirmada a promessa, ela se precipita no capítulo 16, versículo 12 e vai falar para Abraão, olha, o Senhor me tem impedido de gerar, entra pois a minha serva, eu vou ter filho delas, e Abraão ouve a voz dela. Então, quando ela faz isso, embora a promessa do Eterno, por misericórdia, ainda permaneça de pé, ela passa por coisas que não precisaria passar se porventura tivesse esperado o tempo de Deus. Com isso, não dizemos que esperar é fácil, de maneira alguma. Esperar é muito difícil, mas é recompensador. Se a espera dói, né? Se há uma dor da espera, a dor da precipitação é infinitamente maior. Então não vale a pena se precipitar baseado nisso. Sem contar que a nossa geração é uma geração bem fast food. É uma geração bem micro-ondas. É uma geração que quer agora, eu quero o número 1, não quero nem dizer o que eu quero. Só pelo número eu já quero ser identificado. E Deus não desce padrão para atender a ninguém. Deus não desce padrão porque a proposta do Eterno é que cresçamos ao padrão dele e não que ele desça ao nosso padrão. Uma coisa que me chama bastante atenção é que nós temos que ter bem em mente qual é o nosso objetivo de vida. Né? Se o cara colocar na cabeça que ele quer ser tipo um cardiologista, ele vai ter que estudar aí uns 9, 10 anos para ele se tornar um bom profissional. Agora não, meu padrão eu quero ser, sei lá, um curso técnico. Ele 2, 3 anos ele vai se formar. Agora, querido, o que a gente está trazendo para nossas vidas? Dependendo do melhor que Deus tem para fazer na sua vida, pode demorar mais um pouco, pode parecer que está demorado, mas Deus tem sempre o melhor para você. Agora, quais são os seus objetivos? O que você tem pedido ao Senhor? Qual a sua intimidade com Ele? Você vai ver que Ele vai responder no tempo certo. Existe uma grande dificuldade nossa com relação à questão do tempo, né? Nós queremos que Deus esteja sujeito ao tempo que nós vivemos, né? E por isso, a ouvinte fala da questão do silêncio de Deus, né? Então, foi citada aqui a questão de Sara, né? Sara, Deus está em silêncio, Ele não falou nada, então chegou a hora de eu agir, né? E às vezes essa questão é nossa. Quem conseguiu lidar bem com essa questão do silêncio de Deus, a gente pode pensar na questão do silêncio de Deus, foi José, porque José, ele em nenhum momento baixou o padrão daquilo que Deus tinha para ele, e ele, mesmo estando preso, mesmo sendo enganado, e várias situações que ele passou, situações desfavoráveis, ele ainda conseguiu entender que Deus tinha um propósito na vida dele, e ainda conseguiu esperar. Abraão também, mas Abraão, essa questão de aceitar a proposta de Sara, talvez tenha dificultado um pouco a gente ver Abraão, mas a Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança, ou seja, quando todas as situações estavam apontando que tudo ia dar errado, ainda assim ele conseguiu acreditar. E para nós cristãos, nós precisamos ser exatamente assim. Nós precisamos acreditar que Deus está conduzindo a nossa vida, e aí a gente precisa entender no plano que Deus tem para nós, né? E essa busca a gente precisa ter. Pastor Edson, só para entender, pastor,
Tem dois Edson à mesa hoje aqui. Eu olhei para um, pensei no outro, mas tá ótimo. Que é o seguinte, a ideia de que Deus aparentemente estava em silêncio, né? No Exatamente. caso de José, né? É porque quando a gente lê o texto, a gente diz assim, poxa, olha o que aconteceu com esse rapaz. Olha depois aconteceu com ele. Ou depois aconteceu com ele. Uma coisa é pior do que a outra. Deu a impressão, então você imaginar o seguinte, o texto não registra nenhuma palavra de Deus com ele, mas isso não quer dizer que ele não estava tendo até para ser sustentado ali, né? Dentro de uma visão concreta nossa, né? Dentro da nossa visão de que Deus tem que agir, da forma como a gente acha que Deus tem que agir, Deus silenciou. Entendi. Essa é a nossa visão. E a questão isso é muito, enfim, é muito relativo, já vista que Deus falou com ele antes, que seja através de sonho, tal qual foi com Sara, capítulo 12, capítulo 15. Abraão, eu vou te dar. O fato de eu estar no silêncio no processo não significa que ele tenha falado, que ele não tenha falado antes. Não, e até no meio mesmo, porque veja bem, pastora, para ele interpretar o sonho, foi Deus. Ele não é um intérprete de sonho. Deus deu a ele a habilidade de interpretar os sonhos. Então, tanto os sonhos dele, quanto os outros dois sonhos. Quer dizer, e depois resolveu o sonho de Faraó, ou seja, isso tudo, se a gente olhar pelo ponto de vista humano, vamos dizer, José era genial. Só que quem conhece a Bíblia e conhece a Deus sabe que Deus deu a ele. Exatamente. É por isso que quando você recebe algo de Deus, não se valorize a ponto de achar que você é bom o suficiente sem ele. Reconheça que foi Deus quem te deu. Agora o filho teve 30 anos nesse processo também, né? Esse processo de José teve 30 anos para que acontecesse. Às vezes a pessoa está esperando 1 ano, 6 meses e tal, e fala, Deus está demorando muito. Deus revelou ele durante um processo, mas esse processo levou o quê? De 10 em 10 anos? Isso também não quer dizer que ele não tenha ficado frustrado durante algumas vezes. Claro. Ser humano, normal, hein? Quando o cara vai preso, você acha que ele chegou na prisão? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. É bom a gente observar que o silêncio de Deus não quer dizer incapacidade de Deus, não quer dizer distanciamento dele, quer dizer a maneira dele agir. Nós estamos falando de José, Deus ficou em silêncio com Abraão 13 anos depois que eles se precipitaram lá em ter um filho de Agar. Então, naquele momento ali, Deus se silenciou, entendeu? Deus esperou, por quê? Não adiantava Deus falar. Deus já sabia que ele ia voltar a falar, né, no capítulo 17 lá de Gênesis, quando ele vai retornar e ele diz para Abraão, olha só, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tá? Ele se silenciou 13 anos na vida dele, tá? Mas não se afastou dele. Então o silêncio de Deus não é o afastamento de Deus. Deus, muitas das vezes, ele permite a gente passar por algumas situações para a gente amadurecer. Exatamente. Ouvinte dizendo, JR, eu fiquei bastante frustrada por causa de um processo seletivo. Eu me formei em matemática na Unirio, fiz a prova, tirei boa nota, fiz entrevista e não fui chamada. Sabe quem foi? Foram pessoas que não fizeram a prova ou tiraram nota inferior, mas tinham conhecimento de políticos. Injustiça gera frustração. E gera mesmo. Sim, a questão toda é conseguir administrar isso. A gente pode levar para esse lado e se frustrar para não tentar mais, ou crer que, ainda que naquele tempo não tenha acontecido, não significa que não venha acontecer a posteriori. Eu, pessoalmente, passei por uma situação onde todo mundo, quando nós nos casamos, eu e o marido, a gente vai fazer 15 anos de casados, e nós fomos para o sonho da casa própria. E eu lembro que a gente queria tanto comprar, demos a entrada e para Pão Duro, e minha mãe dizendo, minha filha ainda não é o tempo. Não vou morar com família de jeito nenhum. E demos a entrada e começamos a pagar. Até que minha mãe insistiu muito, eu falei, se for de Deus, eles vão devolver o dinheiro. Fui lá, me calcei juridicamente e consegui o dinheiro de volta. Passado um tempo, JR, quando eu indiquei o mesmo lugar onde eu fiz a compra para uma certa pessoa, e fui perguntar para ela como é que tinha sido todo o trâmite, sabe o que ela foi descoberto? Quando ela chegou lá, estava cheio de policiais, porque na verdade era uma fraude. E eles só devolveram dinheiro para não ficarem debaixo de nenhuma suspeita. Ou seja, algumas coisas que não acontecem, que parecem uma frustração para você, pode ser um livramento. Então, olhar com os olhos de Deus é difícil, mas Deus guarda. Ouvinte dizendo aqui, eu vejo a frustração como um aprendizado para o nosso crescimento e para nos ajudar a confiar mais em Deus. Conta aqui a nossa ouvinte. É um encontro com a nossa limitação
também, gente, com a nossa impotência. Com a... Eu costumo falar muito na nossa igreja. São difíceis, não são... Eu costumo falar muito na nossa igreja, um exemplo que é muito claro para todos nós que somos pais. Eu acho que não existe coisa mais frustrante para uma criança quando ela quer meter o dedo na tomada e a gente não deixa, né? E alguns levam até um tapinha. Como eles devem ficar frustrados? Meu pai não me deixou colocar o dedo na tomada. Só quando ele cresce que ele vê realmente a realidade. Às vezes Deus não nos permitir que certas coisas acontecem que nós estamos objetivando, é uma iniciativa de Deus para nos proteger. Ele está cuidando de nós e às vezes é difícil a gente entender essa posição. Às vezes não só nos proteger, mas às vezes é tirar um pouco da nossa arrogância, né? Porque o ser humano tem muita tendência à arrogância. Pensar que a gente é limitado, isso nos torna mais dependentes de Deus. E essa questão, acho que ela é muito importante. Talvez essa seja uma das grandes questões tratadas na vida de José, né? José, a gente não tem registro na Bíblia de pecado de José, mas eu vejo como Deus vai tratando José em toda a sua caminhada em si. José teve a oportunidade de precipitar o processo quando ele poderia ter um caso com a mulher de Potifar. Ele poderia ter um caso e aí o processo dele de ser líder, ele poderia estar lá, estar bem, precipitar o processo. Todos nós, de alguma forma, somos colocados em situações onde podemos tomar atalhos. E essa é a grande tentação que a gente passa. O Senhor Jesus, ele teve as tentações, e as tentações foram exatamente focando para que ele tomasse um atalho para fazer aquilo que ele deveria fazer. Então nós devemos ter muito cuidado com relação àquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos para a vida. Vocês acham que uma pessoa frustrada, ela pode criar filhos frustrados? É o último ponto que a nossa ouvinte apresenta aqui, eu queria ampliar, dizer, uma pessoa frustrada, ela cria um ambiente de frustração. Com certeza. Olha, vai depender da maneira como ela vive essa frustração. Como foi falado aqui, todos nós vivemos frustrações nas nossas vidas. Todos nós vivemos, né? A maneira como a gente reage a esse momento que vai definir a nossa vida, né? O meu filho saber, minha filha saber que eu vivi uma frustração, de repente, por não ter conseguido algo que eu queria, não ter alcançado, né? Ali aquela compra, alguma coisa material ou mesmo pessoal, ele vai saber, e ao ele olhar para mim e ver que eu consegui dar a volta por cima, eu reagi, não me abati diante daquilo dali, meu filho vai entender o seguinte: olha, eu posso viver frustrações, eu posso ser um vencedor. Então não vamos realizar tudo. Não vamos realizar tudo, nem mas, todo mundo. No caso específico aqui, que ela está falando, ela é uma frustrada, quer dizer, ela vive crônico, constante, né, frustração. Quem vive uma constante frustração, criança é nosso espelho, né? Então vai acabar acontecendo realmente. A maneira como a criança lida, né, que não dá para a gente prever, né? A gente pode ter crianças que no ambiente de frustração elas se tornem grandes vencedoras, porque ela consegue lidar, e aí a gente fala, né, superar toda essa questão e ser diferente. Não dá para a gente prever isso, né? Olhar para os pais, olha, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser diferente, aí buscar... Até porque quem cria o frustrado... Pais, né? São os seus pais. A maneira como você cria seus filhos, né? Seu filho quer algo, é como o pastor colocou aqui. Ele vai desejar um brinquedo, você não tem condições, mas você corre para poder comprá-lo. Você vai dar o seu jeito para evitar a frustração daquela criança, né? Ela chegou na sua casa e disse: olha, pai, o meu colega tem um tênis assim, assim, assim. Eu quero um tênis daquele. Aí você não tem condições, você vai lá, você vai dar o seu jeito, porque eu não quero ver o meu filho frustrado. Pronto, o teu filho não vai saber viver frustrações. Deixa ele chorar, deixa ele se sentir mal, deixa ele passar por aquele momento ali, e ele lá na frente vai ganhar, e ele vai saber, eu perdi hoje, mas eu ganho amanhã. É duro para os pais, mas é um ensinamento importante, tanto para pais quanto filhos, né? O pastor, aqui um ouvinte dizendo, esse debate hoje é para mim. Eu estou há alguns anos tentando engravidar. Eu me sinto frustrada. Fiz e faço todos os tratamentos que o médico me passa. Todo mês que não acontece, eu choro muito. Me afasto das pessoas. É muito triste você querer gerar isso não acontecer. Ela não é a primeira que passou por esse sentimento de frustração. A Ana, em 1 Samuel, vai descrever como foi todo o processo dela. É lá que está a diferença, e a gente não pode prever isso, mas é que Deus cerrou a madre de Ana por um propósito. Mas uma das coisas que eu aprendo com Ana é que quando ela entendeu que o Samuel, ou seja,
que o Deus de Samuel era mais importante que o Samuel, aí ela estava pronta para gerar. Enquanto esse filho for mais importante do que Deus na vida de alguém, dificilmente a gente vai estar apta para fazê-lo. É claro que a gente não pode aqui tentar adivinhar quais são os planos de Deus acerca dessa situação específica. Mas, de uma maneira geral, com base bíblica em 1 Samuel 1, eu entendo que a Ana só estava pronta para gerar quando ela entendeu que o que ela tanto queria não podia ser mais importante do que o Deus que a sustentava. E se for essa a vontade de Deus para ela? Em alguns casos, exatamente. Eu me lembro que há alguns anos aqui, discutindo um assunto desse, gravidez, etc, etc, nós conversamos aqui como ouvinte, estava muito triste porque ela não conseguia engravidar. Muito tempo isso já. E várias palavras foram dadas, inclusive no sentido de dizer, olha, tem que entender, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Pode fazer tratamento, não é a vontade de Deus. Falamos sobre a adoção como uma possibilidade, porque a adoção é a expectativa do que quer ser adotado. Então a gente está orando para gerar e o adotando lá, o que está para ser adotado, está orando para ser adotado. Então isso pode acontecer. Neste caso especificamente, essa ouvinte ligou meses depois dizendo que estava grávida. Que lindo. E meses depois ela ligou e a gente pôde ouvir de fundo um chorinho. Eu não sei se eu estou errado no nome, não sei se ela está ouvindo a gente agora, podia até me ajudar, ouvindo. Tem muito tempo isso. O WhatsApp é 968038319, mas na minha mente aqui o nome Alexia é o nome que está aqui. Eu não sei se esse era o nome da criança, mas é o nome que me veio à mente aqui. Então existem testemunhos vários aqui mesmo e nas nossas igrejas que isso pode acontecer. Agora é necessário submeter-se a Deus, sabendo que a última palavra é dele. Agora só fazendo aqui, é um parâmetro com a ouvinte que mandou esse texto aqui pra gente. Essa daí, ela está frustrada por não engravidar. A outra aqui, não sabemos o motivo da sua frustração, mas ela tem filhos. Tem filhos. Ela tem filhos. Então a gente tem que entender, não dá para alcançarmos todos os nossos desejos durante esta vida. Não dá, né? Muito bem. São 11h29 aqui no Rio. O coração da gente dói quando tem que enfrentar uma batalha, uma luta na nossa vida. Mas uma certeza deve ser sempre relembrada: Deus não rejeita a nossa oração. E no caminho, vamos louvar ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Estamos juntos no Debate 93. Gente, olha, 11h31, quase 11h32, dizendo para vocês que nós falamos aqui de José, né? E esse tema agora nos leva até ele também. A Lucilene Maria Teodoro, ela foi secretária de uma rede de franquias de clínicas dentárias. Durante 10 anos, ela economizou para conseguir colocar em prática o desejo do seu coração, e hoje ela é dona de 3 unidades desta clínica. E ela agora está estudando odontologia para também virar a responsável técnica do seu próprio negócio. Você consegue economizar? Para o que você economiza? Que histórias te inspiram a economizar? Com José, no Egito, conhecemos um tempo de vacas gordas e vacas magras. Economia para enfrentar um tempo difícil. Que lições podemos aplicar à nossa vida hoje, uma vez que penso que a maior parte de nós está aqui no período das vacas magras, sem nunca ter passado pelas vacas gordas. Entendeu? A expectativa é que quando é que vai acabar essa vaca magra? Não tinha que ter vindo a vaca gorda antes? O cenário político brasileiro não ajuda. Mas, né? enfim, nós estamos aqui. Vamos para frente. E aí, querido, que lições podemos aplicar à nossa vida hoje? JR, eu acho que a primeira lição que a gente precisa ter é identificar as vacas gordas, porque talvez a gente ache que esteja em vacas magras quando a gente está em vacas gordas. Porque a questão da vida em si, né, a cobrança da questão da mídia, o consumismo, não nos permite ver que a gente está vivendo um tempo de vacas gordas. E a gente sempre está aquém daquilo que a gente acha que tem necessidade, porque a sociedade em si vai nos incentivando ao consumo a cada dia. Então, a nossa visão, ela precisa ser primeiro disciplinada com relação a perceber as vacas gordas da vida que a gente está vivendo, para que a gente possa enfrentar as vacas magras que virão no futuro. Eu destaco a palavra foco. O JR, 10 anos. Ela poupou 10 anos. A gente que começa ontem já quer já construir tudo. E ela focou ali, era secretária. E ela vai além, porque a proposta dela não é só parar como dona de 3 filiais aí, franquias, mas ela quer estudar para ser engenheira responsável. Então isso mostra que tudo que é planejado a curto, médio e longo prazo logra êxito se você persistir. E aí uma das coisas que o reverendo Edson falava é como muitas das vezes a nossa geração é indisciplinada, né? Porque se tem crise, a gente fala, tem tempo de crise, mas quando sai lá o celular da marca tal, que é a última geração, todo mundo parcela 10 mil vezes, mas compra. Mas aí a escola atrasa, a educação não é valorizada. O que é realmente importante, muitas das vezes, é negligenciado, né? Nós falamos aqui no outro tema a respeito de objetivos, né? Objetivos. Aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e o que vai me levar? O grande problema é que, como nós falamos também já hoje aqui, a respeito da geração fast food, a gente quer o resultado nesse momento. Mas, querido, o resultado nesse momento, ele nem sempre vai sair como a gente queria. Quando a gente começa a se planejar, a tentar fazer esse planejamento para que possamos alcançar durante um certo tempo, o meu objetivo, ele para amadurecer, quanto tempo ele precisa? Quais são as substâncias que ele precisa? Aí a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo e conseguir lograr o êxito que nós precisamos. Agora, se a gente vê aqui que a Lucilene Maria Teodoro conseguiu chegar, né, onde está hoje, aí alguém para e olha para ela lá e fala, poxa, ela conseguiu e eu não consigo, né? Ao tema anterior, a minha frustração, ela não conseguiu, aí tem que parar e aprender com ela, né? O que ela fez, o que foi determinante na vida dela, o que ela renunciou, o que ela economizou esse tempo todo. Foram 10 anos, né, aonde ela se organizou para poder chegar lá. Então, isso quer dizer o seguinte, se ela chegou como secretária a ser responsável por essa rede, né, quer dizer que outros também podem avançar na sua vida, né? Uhum. Não procurando fazer tudo o que ela fez, mas aprendendo com aquilo que ela fez. E tem uma coisa que é importante, que hoje a gente quase que associa sucesso a uma coisa errada, como se todo mundo que tivesse êxito na vida tivesse tirado vantagens erradas, ou seja, se corrompeu alguém, deu um jeitinho. Os corruptos presos estão aí para mostrar que nem sempre isso dá certo.
tem uma proposta que eles mesmos paguem a tornozeleira eletrônica. Eu tô achando ótima essa ideia. Entendeu? Tinha que ser alto o preço. Entendeu? O preço devia ser alto, porque esse preço a ser pago deveria ser revertido para o sistema prisional de quem não pode, de quem não tem as mesmas condições advocatícias para poder se defender, como nós estamos observando aí. E poderia produzir uma receita interessante ali. Agora, muita gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então diz o seguinte, ó, eu nunca consigo economizar. Não vai conseguir mesmo, porque nunca consegue. Se começar a economizar um pouquinho, né, só que tem que botar o dinheiro onde o dinheiro não é alcançado, né? Tem que esconder o dinheiro, né? Ficar sem a senha, né? Entrega a senha, não entrega para mim de jeito nenhum. Alguma coisa tem que ser feita. Como é que faz? Me preocupa também, você disse assim, a gente pensa que sucesso é isso ou aquilo, é muito ruim quando se pré-estabelece seu próprio sucesso baseado no sucesso de outrem. Por exemplo, eu vi muita gente falar sobre o salário do Neymar, o que ele está recebendo. Meu Deus, o que eu faria com isso? A gente ouviu muito sobre aquele crime do milionário daquele jogo da Mega Sena. E as pessoas ficam iludidas, pensando que milhões é o que vão trazer a sua alegria, a sua felicidade. O que seria de fato o sucesso para alguém? Gosto das palavras de Agur, Provérbios 30, onde ele fala, Senhor, parafraseando o texto, Senhor, não me dê muito para que eu não me soberbeça, nem me dê pouco para que eu não mendigue o pão, envergonhando o seu nome. Faz o seguinte, me dá na porção acostumada, na porção que a minha estrutura suporta, que eu não vou me desviar, que eu não vou me perder. Porque eu fico imaginando para aquele homem que foi assassinado pela bolada de dinheiro que ele ganhou, se ele pudesse prever isso, talvez não quisesse dinheiro nenhum, tanto daquele jeito como teve. Então, para algumas pessoas, se torna, na verdade, um fardo. O que é sucesso? Sucesso é, de fato, ter contentamento, é saber que a sua porção é suficiente para viver uma vida boa, uma vida legal, com saúde. A Bíblia mesmo vai falar sobre isso, parafraseando o texto, melhor é o pouco com paz do que o muito com perturbação. Não vale a pena refletir. Olha aqui, ouvinte dizendo, JR, muitos não querem planejar, não querem pagar o preço de estudar e economizar para acolher no futuro. Ela diz aqui, meu esposo tinha um sonho de se formar nos Estados Unidos, então ele estudou inglês. A parte importante do processo, né? Quer se formar nos Estados Unidos, ele tem que aprender a língua. Então ela diz, e nós fomos para lá. Trabalhávamos muito, pagávamos faculdade, o sonho foi realizado. Agora ele tem um emprego ótimo, estamos colhendo os frutos. Claro, isso 15 anos depois. Entendeu? Esse foi o tempo de semear, 15 anos depois. Tinha um sonho, quero me formar nos Estados Unidos. O que eu faço? Aprendo inglês, aprendeu inglês. Segundo passo, vai para lá, foi para lá, trabalhou. Lá o curso universitário é caríssimo, foi lá e pagou o curso, formou. Hoje ele é empregado, funciona bem. Quem vê uma foto, por exemplo, parece rápido, né? Que eu tô contando aqui, não é isso? Não é isso? Uma foto parece, meu Deus, olha a ostentação. Já? Mas ninguém viu as fases da frustração, ninguém viu a fase da privação, de quanto não faltou alguma coisa para eles. E aí essa parte teve que sair do meio da família, teve que se ausentar dos seus amigos, teve que se adaptar a uma nova cultura. Preço altíssimo. Né? É um preço muito grande. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, olha só. Não adianta a gente achar que eu vou semear hoje e vou colher amanhã. Não. A semeadura, ela tem um tempo, né? E quando eu quero apressar esse tempo, já tem um ditado que diz o quê? O apressado come cru e passa mal, entendeu? Então acho que a gente tem que saber, semear, aguardar, é o momento certo, tá? Para poder colher. Aqui o ouvinte dizendo, JR, o meu esposo começou vendendo limão quando ele era criança. Hoje temos nossa casa, tem casa alugada, deu casa para as minhas filhas e tem um bom carro, mas ele sempre foi fiel a Deus. Tudo que ele ganha na sua oficina, ele é grato a Deus, entendeu? Mas passamos muito aperto. Vai dizer que a história não é tão simples e tão fácil assim. Né? Outro ouvinte é casada há 25 anos, dá graças a Deus que ela disse que meu esposo e eu somos bastante controlados nas nossas finanças, nunca gastamos além do que ganhamos, pelo contrário, sempre procuramos poupar alguma coisa. Com isso, começamos com um Fusquinha velhinho, depois trocamos por outro carrinho melhor e assim conseguimos comprar um zero. E também conseguimos comprar um apartamento novo. Ouvinte. Maravilha. Ouvinte, que maravilha. Gostei de ver. Desse jeito.
Fusquinha velho. Quem já teve aí? Já teve Fusquinha? Tive Fusca. Pastor. Fusca 66, Pastor tive Fusca 68, 72, Brasília. Teve Brasiliana? Tive Brasília. Brasília amarela ainda por cima. Rodão. Como é que era a roda? Como é que era a roda? Falava roda... E tinha roda bonitinha, como é que é o nome daquela rodinha bonitinha? A minha não chegou a ser essa, não. A minha não chegou a ser essa, não. Hoje é liga leve. Liga leve. Mas antes era o quê? Roda... Aí, tá vendo, gente? Às vezes quer esquecer. Na hora de falar aqui, pra dizer que, tá sabendo da idade. Aquela roda cromada, né? Tudo mas tem um, como é que é o nome? Magnésio. Magnésio. Roda de magnésio. Aquele toca-fita Rodstar. Olha, eu tive... Saiu ostentando. Quando eu me casei, eu tive um Fusca que ele era mais velho que a minha esposa. E mais velho que o senhor também, né, pastor? O senhor já tem lugar pra almoçar? O senhor já tem lugar pra almoçar? Não. Arruma aí. Arruma aí. O detalhe. Não, mas olha só, ele era, quer dizer, ela era criança. Quando ele nasceu, ela não tinha nascido ainda. E detalhe, ele era movido a óleo. Você não botava gasolina, só óleo para ele rodar. Ouvinte ajudando aqui, roda tala larga. Aí não, é o pneu tala larga e a roda de magnésio, né? Exatamente isso. É magnésio? É magnésio. Era magnésio, era roda estranho, né? Mas enfim, é isso aí, olha. Tá todo mundo aqui relembrando aqui, ó. Tala larga, que outro ouvinte também. Aqui, ó, outro ouvinte, roda de magnésio. Olha aí, minha gente, outro ouvinte, J.R. Duras, que quando já passamos da metade da nossa viagem, não temos mais tempo de parar, voltar para pegar o que nós deixamos para trás, e levantar a cabeça e seguir pela graça. Ouvinte, vamos para frente. Porque é o seguinte, para trás não tem como. Entendeu? Não tem como. Nós precisamos aprender com as histórias do passado, não podemos ficar presos a isso. Um dos ouvintes colocou aí a fidelidade a Deus. Verdade. E eu creio que quando a pessoa aprende a ser fiel a Deus, ela consegue, lidar bem com o teu dinheiro. É quando a pessoa aprende, né? Os 10%, ele recebeu, administrou aquilo ali, tá? Ele por si só já vai saber lidar com o seu dinheiro. Agora, quando é aquela pessoa que não se preocupa muito com isso, não está muito aí, ele normalmente vai se perder. Isso então aí, a fidelidade a Deus é importante. Tem dois aspectos aí, um espiritual, que é essa fidelidade a Deus, e o outro é o prático mesmo. É o prático. Olha, quem consegue separar dos 100% que recebeu, eu consigo separar 10%, prático, né, senhor? Separo 10%, consagro a Deus. Ele consegue depois administrar melhor. E isso é por isso que existem tantos filhos que aprendem, não é isso? Eu observo, né, os crentes da minha igreja lá, aqueles que são dizimistas fiéis, normalmente têm a sua vida organizada. Eles têm ali, né, a sua casinha, alguns deles é o seu carrinho, você vê que tudo é no lugar, entendeu? Agora, aqueles que não conseguem, ele vai querendo ser fiel, vai na luta, né? Esse daí, ele não consegue administrar. Aqui um ouvinte dizendo assim, roda de magnésio? Nunca ouvi falar. Tenho 26 anos. Tá justificado. É engraçado você, ouvinte. Nós estamos rindo bastante aqui. Entendeu, ouvinte? Eu já tenho 30. Obrigado, viu, pela palavra encorajadora. Pela palavra encorajadora. Gente, mas a vida não é fácil, não. Pode parecer para alguns que a vida é muito fácil. Não, essa vida é fácil. Olha, fulano, berço de ouro. Para ele, deu tudo certo. A vida não é fácil não, hein? Tem muitos instantes que a gente acha que a coisa não vai andar, que não vai ficar bem, que as coisas vão se complicar. É mais ou menos assim, quer ver? Ó? Eu já perdi as contas fazendo as contas, era assim todo final de mês. Já usei um terno rasgado, um sapato furado, me lembro de uma vez. Eu estava caminhando pra igreja, veio um carro e me jogou um barro. Ai, meu Deus, que beleza! Mas eu não duvidei de nada, só acreditei na virada. A vida é assim mesmo, às vezes ando a esmo, num trampolim devo me equilibrar. Um dia da caça, outro do caçador, nossos gigantes temos que enfrentar. Tem hora que tanto desespero
de fevereiro. Meu carro é financiado, meu celular é pré-pago. Mas o livro do céu, meu nome está registrado. A minha vida vai ter uma virada. Eu tô sentindo que vai, tenho certeza que vai ter uma virada. A minha vida vai ter uma virada. Eu tô sentindo que vai, tenho certeza que vai ter uma virada. Ouvinte, este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. É, minha gente, olha, um site especializado em viagens pelo mundo fez uma pesquisa que constatou que 95% dos adolescentes brasileiros preferem curtir as férias com a família a ganhar um novo brinquedo ou jogo novo. Sabe aquele brinquedo, pastor Edson, que o senhor disse aí, o tênis, né, que o menino queria, o senhor ilustrou? Aí o pai foi lá e falou assim, não, vou economizar esse dinheiro aqui para fazer um passeio com as crianças. E às vezes o pai acha que não, que tem que dar o tênis. Olha o que a pesquisa está dizendo, 95% prefere passear com a família nas férias a ganhar um brinquedo ou um jogo novo. A empresa entrevistou pessoas ao redor do mundo para saber a importância da viagem em família. Ainda sobre os brasileiros, o estudo mostra que 80% elegeram os pais como os melhores companheiros de viagem. Isso é outra coisa, e em geral os pais acham que os filhos, porque querem levar os seus amigos, acreditam que a viagem boa é com seus amigos e não com seus pais. Você costuma tirar férias em família, mesmo que esse seja um tempo pequeno, sabe, de poucos dias, um lugar simples? O que você faz para estar perto de seus filhos, principalmente depois que eles já cresceram? Como pais e filhos podem estreitar laços e cultivar o amor, a admiração e o companheirismo em um tempo em que a família tem sido tão atacada? Família é um plano de Deus para as nossas vidas? Qual a sua contribuição para a felicidade da sua família? Seja você um pai, mãe, filho ou filha. JR, eu amo viajar. Nosso filhote que, né, deve estar nos ouvindo agora, 13 anos ele tem. E sempre quando eu posso, eu levo os amigos também dele, a gente promove sempre aquele encontro. Eu acredito que uma das melhores memórias que eu tenho dos meus pais são das viagens. Eu fui acostumada nos nossos aniversários, papai sempre perguntava qual era o lugar que a gente não tinha ido, que a gente queria ir. Eu lembro de vários passeios na ilha de Paquetá. Ou seja, eu acredito que as melhores memórias de um filho são formadas em momentos de viagem, de lazer, mesmo que pequenas, curtos dias. É o momento que os pais separam para dedicar exclusivamente a eles e ninguém mais. O segredo está exatamente nessa questão, né? Porque quando a gente está em viagem com os nossos filhos, é um momento deles, né? E eu acho que isso a gente não percebe, mas é o que mais eles valorizam, e a sociedade ela tem tirado muito isso de nós, né? Há algum tempo atrás a gente via que, no caso, a mãe ela estava se dedicando ao filho, né? E o pai chegava, tinha aquele momento, sentava, jantava junto, e tinha esse momento, era importante, mas hoje a gente não tem mais esse momento. E às vezes para fazer viagem, até mesmo em família, é muito difícil, porque os horários não se encontram, as férias são diferentes, então a gente tem essa dificuldade. Então eu acho que precisa sim investir na família, investir em viajar, em estar juntos, os pais com os filhos, né? Isso, como a pesquisa mostra, é muito importante para que a gente possa, de alguma forma, valorizar a família no tempo de hoje. Falar desse assunto até me emociona, sabe? Porque eu fiz 32 anos semana passada, eu acredito que eu sou o mais novo aqui. Com certeza, pastor. Poxa, de casado já? Não, de casado são 38. Mas graças a Deus, hoje meu filho, pela misericórdia do Senhor, é pastor também, né? Mas interessante que as nossas viagens sempre são em família. Tenho 3 filhos, todos casados, tenho netos, e a gente até hoje viaja em família. A gente procura programar e a gente sempre sai.
E às vezes tem época que eu não quero. Não vai dar certo. Não, o senhor tem que ir. E isso me deixa muito orgulhoso, me deixa muito feliz quando eu vejo que os meus filhos fazem questão de viajar comigo. Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje eu que sou levado, eu não levo mais ninguém. Mas graças a Deus, queridos, eu acho isso muito importante. Eu amo a minha família, amo meus filhos, meu genro, inclusive o Nélio, meu genro, está aniversariando hoje. Um grande abraço, Nélio, que Deus te abençoe. E eu fico vendo, gente, sabe, que isso é importante. E eu sempre, quando eu posso, tenho algum contato com algum chefe de família, eu procuro incentivar isso. Pegue seus filhos, pega sua esposa, saia, vai almoçar fora. Se não der para ir no restaurante bom, vai no podrão mesmo, entendeu? Mas tire um momento que seja só da sua família. Podrão é lanche à noite, pastor. Podrão é lanche à noite. Ou sábado. Também, mas podrão. Se não der, vai de dia podrão mesmo, cara. Aquele podrão na praça, hein? Mas não pode ser longe de casa, não, porque às vezes... JR, um dia o cara me convidou para ir no Porcão. Eu fiquei todo feliz, né? Mas onde é o Porcão? Não é um cara que tem uma oficina, quando não dá nas horas vagas, ele pega lá, ele mesmo faz o lanche com aquela graxa toda e tal, então por isso o nome dele é Porcão. Fica bom, hein? Mas é muito bom, gente, vamos incentivar, vamos viajar com as nossas famílias, com os nossos filhos, netos, isso é muito importante. Tenho duas meninas de 14 e 19, conta aqui o ouvinte, fazendo tudo junto, entendeu? Eu, elas, meu esposo, aí levamos as amiguinhas aqui junto com a gente. Nós vamos a cinema, nós vamos ali para a região dos lagos, pontos turísticos. Estamos agora programando uma visita ao Nordeste. Olha aí. Se não der para ir ao Nordeste do país, pode ir ao Nordeste do Rio, né? Que é o Nordeste do Rio. A direção Nordeste do bairro. Vamos achar. Vou pedir o nosso pessoal aqui, que é especialista em mapa, para olhar o mapa da cidade do Rio. Miracema, aquela parte. Da cidade do Rio. Vamos lá. Na cidade do Rio. Quero saber qual bairro que fica no Nordeste aqui do Rio de Janeiro. Vamos ajudar aqui. Olha, a equipe está agora em pânico aqui fazendo a pesquisa. Uma no telefone, a outra lá no Google. Olha lá. Google. Onde é o Nordeste da cidade do Rio de Janeiro? Da cidade vai ser difícil. Mas olha só, a gente vê que as pessoas estão procurando coisas simples, né? E a simplicidade está exatamente na expectativa que as pessoas têm, né? As pessoas estão esperando coisas simples, exatamente para poder desenvolver relacionamentos, estar um pouco mais juntos e tal, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? Aqui um ouvinte dizendo, eu gostaria de viajar com a minha filha, mas ela só viaja com o marido e com os amigos. Ouvinte. Casou, né, pai? Hoje. É mãe. É mãe. Mas, JR, olha só. O pastor Paulo, ele colocou aqui que ele hoje é levado pelos filhos, né? Antes, ele levava os filhos. A gente vai voltar no semear e colher. Quando os filhos são pequenos e que você tira o tempo de férias, você procura ficar um tempo com eles, você procura mostrar a eles o quanto é importante, né, o relacionamento. Esses filhos, quando crescem, eles naturalmente vão querer que os pais estejam juntos. Agora, se você só quer trabalhar, se você só quer viver a sua vida e você não tem um tempo ali, você não ensinou isso a eles. Pois é, pastor, mas aí tem um outro lado. Entendeu? Que aí a menina casou com um rapaz que não gosta de levar os pais dela. Entendeu? Às vezes os pais até ensinaram, ela foi junto, bonitinho e tudo mais. Uma outra coisa, eles vão pra praia e os pais dela são alvos como a neve. Entendeu? Só em pensar na praia já ficam vermelhos, só em pensar. Então, disse, olha, tá indo para lugar que não combina. Sempre tem um acordo, sempre tem. Não, estou tentando amenizar, pastor Zé. Sempre tem um acordo. Porque não é sempre aquilo, né? O que eu estou querendo dizer às mães, os pais de filhos pequenos, que o momento é deles ensinarem, tirar um tempo para eles, né? E estarem com eles. Mas em se tratando dessa situação, eu até imaginei que ele queria só a filha sem o marido, mas em se tratando dessa situação de repente o marido não se permitir, eu acredito que cabe aos filhos valorizar os momentos com os pais, até porque não se sabe até quando os terão. Então, vivenciar isso, acho que um dia aí de um mês aí não vai te custar nada, valoriza teu pai, honra teu pai e tua mãe. O Eduardo é engraçado. Eduardo é engraçado. Eduardo tá falando o seguinte: se não der para ir no Nordeste, vá na Feira de São Cristóvão.
Não resolveu o Vai na problema. Quinta, na Boa Vista. Não, tem que ir na frente de São Cristóvão. Nordeste. O Nordeste. Tem todo o Nordeste ali na Perfeito. Se você não puder ir assim naqueles jardins europeus maravilhosos, vai na Quinta da Boa Vista. Aí nós já temos. Aí, pai. Não é isso? Porque a pessoa quer ir no lugar. Agora, se a pessoa quer ir, tá com um sonho ali de ir, por exemplo, quem viu determinado filme, pessoas apaixonadas pela paisagem daquele filme. Nem sabe se a paisagem está lá, mas está na memória, né? É afetiva, né? Olha só, mas podemos voltar ao tema anterior. Se a pessoa quer ir ao Nordeste, junta um dinheiro, né? Separa, economiza e dá para ir. Hoje eles dividem aí, né? Tem todo um programa de viagem, né? E Enfim. tem várias coisas que você podem fazer em casa também. Lá na nossa família a gente faz a festa da negrada, se reúne os primos todos, X todo, faz o culto dos primos, é tudo temático. Não dá para levar todo mundo para viagem, faz alguma coisa em casa, na garagem. Aí tem gente que fala, não, mas tem sempre um cunhado que não dá 1 quilo da carne. Meu querido, vai lá e paga tudo, Deus vai te prosperar, em nome de Jesus. O que vale é a comunhão. Tá valendo para ter um momento. Até com o cunhado, que vale a comunhão. Até com o cunhado. Olha aí, né? gente, a informação que chega é o seguinte: o Nordeste da cidade do Rio é Quintino e Encantado. Chegou aqui a informação para nós. É isso mesmo? Olha aí, já está transferindo a responsabilidade. Eu não estou ouvindo. Foi aquela lá ou foi o Google? Encantado. O Google. O Google deu essa informação. Então, se tiver que botar culpa em alguém, ele botar no Google. Muito bem. Então, tem gente, então, graças a Deus, claro, isso aqui é uma forma da gente avaliar, porque a gente às vezes não consegue realizar tudo que a gente quer. Fato. Isso não pode frustrar a gente. Eu acho que tem muitos pais que gostariam de pegar os seus filhos, nós vamos levar vocês à Disney. Só que Disney é um lugar que não cabe no nosso orçamento. Aí encontra um amigo, encontra alguém, e o Facebook é o lugar da gente encontrar gente que está se dando bem. É ou não é? Facebook, a pessoa tá ruim, a pessoa tá naquele dia que disse, fala assim, caramba, que tristeza, queria tanto levar meus filhos lá na Disney, você tá mal. Aí você, naquele dia, você abre o Facebook, o que aparece lá? Alguém que você conhece na Disney. A pessoa postou foto com o Mickey, com a Minnie, e você tá sentindo um pateta. Acontece ou não acontece, gente? Agora é o seguinte, gente, isso aí, a gente não vai a todos os lugares, e a felicidade não está nisso. Exatamente. Não está nisso. Não fica achando que teus filhos vão ficar frustrados porque não foram lá, eles vão ficar tristes. Pode até ficar frustrado um instantinho, mas se você for pai e mãe aí, bonitinho, que acolhe, que abraça, que ensina, eles vão num dia, com a graça do Senhor, levar você a Disney. E aí vai ser o dia de você ir lá brincar de quê? O que tem lá? O que tem lá na tem Disney? muita coisa boa. Tem o que lá? Tem montanha-russa? Olha aí, olha que ouvinte, eu nunca consegui ter um passeio em família com meu esposo, nossos filhos, porque ele só queria levar a mãe dele. Bom, vou mudar o assunto aqui. Eu não vou continuar, não, ouvinte. Não posso entrar nessa sua pilha, porque não dá mais tempo hoje para tratar aqui. Meu filho sempre foi muito amado, tivemos muitos momentos bons, mas agora é que ele está casado e eu estou só, e eu não tenho condições financeiras de viajar. Eles viajam e não me levam. Só levo os pais dela. E eu fico só. Diz aqui a nossa querida ouvinte. Solidarizamos com ouvinte, aguenta firme, ouvinte. Não guarda isso não. Guarda isso não. Você fez o que tinha que ser feito. Vai pra Quintino. Deus vai te abençoar e vai te dar essa graça aí. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na melhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Meio-dia, minha gente, tá na hora, tá chegando o nosso querido Cid Gonçalves para uma caravana 93 muito abençoada já aqui no ar da 93. Eis que ele agora acaba de entrar aqui no nosso estúdio para nossa alegria, nosso querido Cid Gonçalves. Muito obrigado, pastor Edson de Assis. Meu querido, muito obrigado. Eu quero aqui também agradecer a todos os ouvintes, principalmente a membresia da Assembleia de Deus de Maria Paula. Estamos comemorando os 60 anos do ministério da nossa igreja lá, né? Hoje, amanhã, sábado e domingo. Então convidamos a todos os irmãos, as pessoas ali próximas, a primeira igreja evangélica da região. Hoje vai estar conosco o pastor Romualdo Júnior, da Assembleia de Deus do Galeão. Amanhã, pastor Adilson Faria, Assembleia de Deus de Mutuá. No sábado,
é pastor Marco Aurélio da Assembleia de Deus de Itaipu, e no domingo pela manhã o pastor é Paulo Carvalho, presidente da nossa convenção. Então convidamos a todos a estarem conosco, e um beijão a todos os irmãos da igreja aí pelos 60 anos. Maravilha, muito obrigado, querido pastor Paulo Azevedo, um abraço. Obrigado, JR, quero mandar um grande abraço a todos os nossos irmãos da nossa igreja, e também mais uma vez para o meu genro Nélio, né, que o Senhor te abençoe e te dê muitos anos de vida nesse dia, e que você, pra gente poder viajar muito junto, e que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Maravilha, muito obrigado, pastora Carla Regina. Eu que agradeço o JR, mandar um abraço lá pro povo da DEVIP, fazer o convite lá para a Escola Bíblica Dominical, Epístola de Tiago esse domingo. Um abraço ao povo lá da página, Carla Regina, e JR, um abraço todo especial para essa irmã que mandou a mensagem com a dificuldade de engravidar, bem como a tantas irmãs que querem gerar e não conseguem. Nos solidarizamos, no momento oportuno o Eterno vai operar, a nossa oração. Muito obrigado, reverendo Edson. JR, eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida filha Andréia, meu genro Rafael, e JR, eu vou ser avô, JR, tá? Maravilha. Meu netinho ou minha netinha que está chegando aí, né? Que Deus abençoe a vida da minha filha, e gostaria de mandar um abraço para todo o povo da Igreja Presbiteriana Luz, minha esposa Sônia e a minha filha Ellen e Ana Carolina. Maravilha, um grande abraço para você acompanhando a gente também, um abraço para você que já foi nos sites aí disponíveis aí na nossa MK Music aí, já adquiriu o e-book ou então o audiobook do nosso livro, né, querido Cid Gonçalves, que já está aqui. Desde o lançamento do livro, o Cid tem falado essa frase e fala de um jeito singular. Só ele consegue citar o título do livro da maneira que ele faz. Ninguém consegue imitá-lo. Cid, para o pessoal adquirir o e-book e o audiobook, ele só ir no site da MK e vai achar, mas ele tem que procurar pelo título. Qual é o título do livro, Cid Gonçalves? E nada mais será como antes. Não tem tchau, pessoal. Não, porque senão o pessoal vai embora e não pega. Ô Cid, diz uma coisa, você entrou aqui no estúdio me dizendo que você teve também um Fusca. Tive um Fusquinha 76, que tinha a roda de magnésio, né? Mas o pneu era tala larga. Tala larga. Então tinha roda de magnésio. Tinha roda de magnésio e pneu tala larga. É verdade. Era o Fusquinha do poste, na verdade. Né? Do poste? É que ele ficava encostado no poste durante muito tempo. Comprei... Pra não descer, né? Pra não descer. Tinha que ficar de frente, lá, ou de ré ali no poste. Aí quando eu comprei, aí melhorou a situação dele, né? Que aí já podia sair do poste e tal, mas aí eu colocava um tijolo que é pra evitar que desse jeito, é isso aí. Mas foi o meu carrinho durante muito tempo, até que eu acabei vendendo para um amigo meu que aliás, reformou o carro. Grande amigo, né? Que deu de presente para o filho dele, primeiro carro do filho dele. Então, um meu orgulho enorme de saber que foi pro Daniel, que hoje é um bombeiro famoso, e o Jefferson, um paizão carinhoso, um grande amigo, lá de Ilha de Guaratiba. Que hoje em dia, os meninos, adolescentes, quando tem uma brincadeira, que quando alguém vê um Fusca, tem que dar 2 tapinhas no outro. Ué. E se for um Fusca azul, são 3. Meu Deus do então céu. eu hoje em dia ando olhando pra rua pra ver se eu vejo Fusca, e aí eu vou no Lucas antes que ele venha em mim, entendeu? Porque a briga é feia. Muito obrigado, meu querido Cid. Tá chegando. Nós vamos orar juntos agora, agradecendo a Deus pela bênção da vida, minha gente. Agradeça, glorifique a Deus pela sua vida. Vamos orar juntos aqui, pedindo a bênção do Senhor. O reverendo Edson orará conosco. Vamos orar por todos os assuntos que nós conversamos hoje. E vamos lembrar, sempre orando pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, lembrando a você, encontrando com guarda municipal, um policial, povo da Guarda Nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica, declare que o Senhor te abençoe e te guarde. Este é um desafio para os cristãos, para que a gente possa ministrar bênçãos e viver de uma maneira especial, desejando a eles aquilo que a Bíblia nos ensina lá em Números capítulo 6, versículos 24 em diante. Pai querido, Pai bondoso, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento onde nós podemos estar juntos aqui, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre essas vidas, pessoas, Senhor, que vivem frustradas,
pessoas que estão vivendo momentos difíceis, Senhor, pessoas que criaram expectativas e que não conseguem ver as suas expectativas se concretizar, Senhor. Nós queremos pedir que Tu console o coração dessas pessoas, aquieta, Senhor, a alma dessas pessoas que estão atribuladas, Senhor, com tantas situações difíceis. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, que vive um momento tão difícil diante da violência, Senhor. Proteja o Teu povo, proteja a Tua igreja, Senhor. Nós oramos por esta rádio, que continue sendo um veículo de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.